André Henrique, irei iniciar a aula 13 e 14 do curso de Biologia 2 e o assunto que será tratado é relações entre os seres vivos e populações. Bom, as relações de seres vivos podem ser duas: as relações intraespecíficas, que são aquelas em que ocorrem na mesma população, portanto, na mesma espécie, e as relações interespecíficas, que é internacional. Se lembra assim, internacional é entre espécies diferentes. Então pode ser a predação ou parasitismo, ok? Então são duas relações diferentes. Tem que entrar de novo no conceito de população. População são constituídas por organismos de uma mesma espécie vivendo no mesmo ambiente. Exemplo, todas as onças pintadas que vivem atualmente no Pantanal Mato Grossense. Então, espécie é um conjunto de indivíduos que conseguem se reproduzir. E o conjunto de espécie forma população. Conjunto de população forma comunidade. A comunidade mais o potencial abiótico forma o ecossistema. E o conjunto dos ecossistemas forma a biosfera. Não se esqueça disso nunca. Então, populações, todas as onças pintadas que vivem atualmente no Mato Grossense. Relações intraespecíficas. Os seres de uma mesma espécie podem apresentar dois tipos de relações. As positivas, que são harmônicas, sem prejuízo para nenhum dos participantes, inclui sociedade e colônia. A sociedade e a colônica é uma relação intraespecífica entre a mesma espécie, positiva. A sociedade e a colônia também. E as negativas, antagônicas, com prejuízo para algum dos participantes, incluindo canibalismo e competição intraespecífica. Então, as espécies podem brigar uma com as outras para conseguir alimento com a competição. Então, isso é uma relação desarmônica, negativa para uma das partes ou negativa para as duas quando é o fato de competir. E o canibalismo, onde a fêmea mata o macho ou o macho mata a fêmea, mas geralmente a fêmea mata o macho. Então, esses dois tipos são desarmônicas. Sociedade colônica é harmônica. A colônia, ela é séssil. Ela não tem como se locomover, as colônias. As sociedades têm fatores já delimitados a partir da sua existência. Então, aqui é uma colônia de quinidários. Tem um quinidário aqui, outro quinidário aqui, outro quinidário aqui, vários quinidários, todos sésseis. Vamos falar agora de densidade populacional. É a relação entre o número de indivíduos e o espaço ocupado. Então, pode ser expressa, por exemplo, por número de indivíduos por metro quadrado. A variação do número de indivíduos altera a densidade populacional. Aqui está, voltando àquele assunto. Positivas, sociedade e colônia. Então, sociedade é grupo de animais sem ligação física entre os indivíduos. Pode haver divisão de funções e os indivíduos dependem do grupo para a sua sobrevivência. E a colônia é grupo de seres vivos em que não há uma ligação física entre os indivíduos que o formam. Políferos e quinidários, insetos como formigas, abelhas e cupins. E negativas, canibalismo e competição intraespecífica, que envolve a disputa por recursos no ambiente, é um componente de seleção natural. E o canibalismo, o indivíduo alimenta do outro indivíduo da mesma espécie. Então, a gente estava falando da densidade populacional. Ela aumenta quando o número total da natalidade somado pela imigração, portanto, as pessoas que entram naquela região, é maior que o número da mortalidade mais o número da emigração, a saída de pessoas. Então, o número de natalidade mais o número de imigração fornece o número de indivíduos acrescentados à população, e reduzido pela mortalidade e pela emigração. Então, o crescimento da população ocorre quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é maior que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, enquanto que a diminuição da população dá que a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é menor que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. E a população é estável quando os quatro termos são iguais. Então, a natalidade mais a imigração
gera o número de indivíduos e ocorre também a mortalidade mais a imigração. Esquema que representa possíveis alterações do número de indivíduos de uma população, ok? Vamos falar agora do crescimento populacional que uma espécie pode alcançar no decorrer da sua vida. Envolve questões como potencial biótico, capacidade de reprodução de uma espécie e resistência ambiental, fatores do meio que restringir o desenvolvimento de uma população. A resistência ambiental é justamente a seleção natural. Então, o potencial biótico mais a resistência ambiental, que é o espaço, o alimento, o clima, predadores, parasitas, competidores, resíduos. Então, os fatores abióticos e bióticos que fazem a resistência limita a quantidade de indivíduos de uma espécie. Então, o potencial biótico, que é a vida, e o potencial e a resistência ambiental, que é a vida mais os fatores abióticos, limita a capacidade de um indivíduo de se expandir. Então, população não controlada. Vamos ver uma população que cresce sem muita resistência, sem muita a resistência ambiental, sem a seleção natural. Exemplo, uma bactéria é colocada em um tubo de ensaio. Aí ela recebe todo o espaço, todo o alimento, o clima, sem predadores, sem parasitas, sem competidores, sem resíduos e bastante potencial biótico e os fatores abióticos. Recebe todos os nutrientes necessários, é submetido a uma temperatura favorável, reproduzem por bitivação a cada intervalo de 20 minutos. Aí aqui você vê, o crescimento dessa bactéria é uma função exponencial, em que é uma progressão geométrica que ela expande crescentemente. Mas isso não acontece na natureza. Quando a população de bactérias atinge um grau de número de indivíduos, surgem problemas no ambiente. E ela chega em um tempo que não consegue se reproduzir mais, porque chegou no limite do espaço de alimento, deixa de ser suficiente, acúmulos resíduos, passa a existir competição entre os indivíduos, a população acaba declinando e pode se extinguir se não tiver todo esse potencial biótico e esse potencial abiótico. Então, a população é controlada principalmente pela resistência do ambiente, portanto, da seleção natural. Exemplo, uma população de camundongos, mantidas confinadas em um local com espaço limitado, não corre migração e nem imigração, condições ambientais com temperatura adequada e alimento abundante. Não há predadores, parasitas e competidores. O espaço é ilimitado e o fator de resistência ambiental, o espaço limitado e o fator de resistência ambiental, capacidade limite, é o número máximo de indivíduos que o ambiente pode manter, recebe outras denominações, capacidade de suporte ou carga biótica máxima do ambiente. Então, ele estava crescendo porque ele tinha todos os fatores bióticos e abióticos, mas chega um momento que isso já não é mais adequado. Aí a capacidade de limite que desses seres vivos tem de se reproduzir. Aí começa a ter quedas e oscilações. Mas vamos aqui. População. Então, o número de indivíduos tem a curva potencial biótico, que é a máxima que ele produz, e aqui é a curva de crescimento real. E isso aqui é o fator de resistência ambiental, os fatores bióticos e abióticos. Então, a população humana, o ser humano passou a ter grande controle sobre os fatores de resistência ambiental, elevada produção de alimento, melhoramento genético, irrigação, fertilizantes, defensores agrícolas, combate a doenças parasitárias, medicamentos, vacinas, saneamento básico, controle de predadores de nossa espécie. A população humana hoje mundial vem apresentando crescimento próximo ao padrão exponencial, o que traz grandes consequências para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, a população humana conseguiu vencer, digamos assim, os fatores abióticos e bióticos para manter a sua população e a sua reprodução ainda constante. Portanto, ela ainda é uma função exponencial e isso pode altera bastante o meio, porque todas as espécies dependem do espaço para se reproduzir e viver com seu nicho ecológico. Então, a população tem a sua capacidade máxima e depois nesse momento, se tiver tudo favorável, depois daquilo tem uma queda. E o que acontece na realidade mesmo é essa imagem aqui, é a curva do potenciamento biótico com todos os fatores positivos, e a real
é com a resistência ambiental. Então ela tem uma capacidade limite também. A gente falou da população humana, vamos para as questões. Unicamp 2015. Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, estão entre os animais mais abundantes da Terra. São insetos sociais que vivem em colônias. Então são ele falou aqui, ó. Insetos como formiga, abelhas e cupins. Formigas, abelhas, formigas e cupins. Letra B. As colônias de corais são formadas por indivíduos de uma mesma espécie que vivem agrupados. Essa é a relação biológica do tipo intraespecífica, letra B. Foi isso a aula de hoje. Deixa o like, compartilha e até a próxima.